A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Esse livro de Daniel tem muito a ensinar a mim e a você. Eu espero que seja bênção para a minha vida, como está sendo, seja bênção para a sua vida, como está sendo para a minha. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Aqui falamos em Daniel, capítulo 5, do 1 ao 12, onde o tema é: não se brinca com Deus, não se brinca com as coisas de Deus. Deus é amor, mas é justiça. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Ele é o justo juiz, ele sabe o que faz. Então não adianta a gente ficar brincando com Deus. Um dia a gente está na igreja, outro dia estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, porque Deus vê todas as coisas. E Deus é o justo juiz. Amém? Capítulo 5, do 1 ao 12. Certa noite o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete e convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria que os copos, para que ele e seus convidados de honra e as suas mulheres e as suas concubinas os usasse para beber vinho. Veja que atrevimento. Já tinham bebido, já tinham feito festa, né? Com certeza já estavam alterados de vinho. E agora mandaram buscar as coisas sagradas do Senhor. A Bíblia diz: quem for santo se santifique mais, e quem for sujo se suje mais, né? Porque Deus é santo, Ele é perfeito, e Ele não se deixa escarnecer. E o que o homem fizer, Ele vai colher. E veja, buscar as coisas sagradas da casa de Deus para beber copos de ouro e de prata, um absurdo, não é verdade? Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aí acharam pouco e começaram a louvar os deuses deles com as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele não divide a honra nem a glória dele com ninguém. Quem lê a palavra sabe muito bem disso. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente tem que amar, tem que respeitar o Senhor. Não é ter medo, é respeitar e saber os nossos limites e entender que o santo, o grande e o poderoso é Ele. Não é verdade? De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, no lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. E a Bíblia diz que foi de repente, porque se faz as coisas, mas o de repente de Deus chega. O de repente de Deus chega para abençoar, o de repente de Deus chega para dar livramento, mas o de repente de Deus também chega com justiça. Depois gritou, não sabia o que pensar, ficou pálido de medo, começou a tremer, a cabeça aos pés, depois gritou, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que ele chegou, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr nos pescoços e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Deus não se vende. Deus não se deixa escarnecer. Aí ele chamou os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, para descobrir. Coisas de Deus só descobre quem Deus quer. Porque Deus é santo, perfeito. Ele não divide a honra dele, a glória dele com outras coisas, não. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno na mão, das piores coisas. Não é verdade? Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei aquilo que queria dizer. O rei se assustou ainda mais. O seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das autoridades sabia o que fazer.
porque com as coisas de Deus não se brinca. Começou a se divertir com seus deuses e bebendo vinho e prata e querendo amaldiçoar o que era abençoado. É muito sério. A Bíblia diz que não se amaldiçoa o que Deus abençoa, não é verdade? Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre, não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Veja que ele tinha chamado feiticeiro, astrólogos, e ninguém descobriu nada. Agora a rainha disse que tinha que tinha o Espírito dos deuses, que era sábio e ajuizado, e que ia dar interpretação. Porque aquele que Deus escolhe é sábio, é inteligente, é ajuizado. Aquele que Deus escolhe, na hora certa, ele honra. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso de honra e de desonra. Mas Daniel era um homem de honra. Veja que primeiro veio todo esse pessoal, para na hora certa Deus mandar o servo dele. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, é inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chamem Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Ele mandou chamar. Então, a parte de Daniel revelar, a gente vai ver amanhã, né? Como é bom se ver a Deus com seriedade, com dignidade, não é verdade? Porque veja que nenhum daqueles astrólogos, nem feiticeiro, adivinhos, disse o que era. Mas Daniel ia falar. Porque quem anda com retidão com Deus, Deus honra. Aqui em 2 Crônica, veja como é sério, viu? Lembre-se que ele disse que aquele que adivinhasse, ele ia dar presentes e ia ser a autoridade mais respeitada do reino, né? Mas aqui em 2 Crônica 19:7 diz o seguinte: portanto, respeite a Deus e tenha cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é verdadeiro, ele não se vende, ele não se deixa escarnecer. Então não adiantava ele dar aqueles presentes, porque Deus conhecia toda aquela falta de respeito, Deus estava vendo toda aquela desonra com o nome dele, com as coisas dele. E disse que ele chegou de repente. Vamos adorar, vamos exaltar e glorificar o nosso Deus, porque o amor dele, o cuidado dele, a justiça dele é de repente. Para terminar, olha o que diz aqui em Apocalipse 3, verso 15 e 16. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frio nem quente. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. A gente não pode ficar em cima do muro. Mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitá-lo da minha boca. Não é sério? Crente é se ensina ou não, que passa disso é do maligno. Crente não vive em 2 pensamentos. Crente não usa as coisas de Deus para glorificar o adversário. Não. Crente sabe quem é Deus e usa as coisas de Deus para a glória do Senhor. Então vamos aprender com a palavra. Porque Deus é amor, mas é justiça. E ele chega de repente. A paz do Senhor.